CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Mestre Jesus seja em nossas casas, em nossos lares, em nossos corações, e que possamos, nos próximos minutos que vamos estar juntos, para conversarmos um pouquinho sobre a Páscoa e o Pentecostes na visão espírita, que possamos ter bastante reflexões, que possamos, no nosso dia a dia, levar essas reflexões para as nossas escolhas, nossas decisões. As nossas primeiras palavras são de agradecimento à direção da CEIP por nos dar a oportunidade de estarmos aqui conversando, batendo um papo sobre doutrina espírita. E, em especial, nessa semana, nós vamos aproveitar e falarmos um pouquinho sobre a Páscoa e a Pentecostes. São dois termos, que são muito apropriados para esses dias que se aproximam. Estamos a poucos dias de iniciarmos a Semana Santa, a semana trazida pela Igreja Católica, a Semana Santa, e nós vamos sim fazer algumas reflexões sobre essa temática, para que a gente possa entender algumas coisas sobre esse assunto tão importante no nosso dia a dia. Primeira coisa, nós vamos falar sobre o significado do termo Páscoa e do termo Pentecoste. O termo Páscoa, ele tem de origem religiosa e vem do hebraico Pesach, que quer dizer, que tem um significado de passagem, mas que nós vamos entender ao longo da nossa conversa, nessa tarde e noite, sobre esse termo esse Pesach, passagem, nós vamos entender como libertação. Tá? Então, esse termo hebraico, Pesach, que significa passagem, nós vamos entendê-lo como libertação. E Pentecostes, o significado de Pentecostes também é um significado de origem religiosa e celebrada de maneira distinta, tanto pelos judeus quanto pelos cristãos, e tem um significado de 50 dias após a Páscoa. Então, Páscoa vem do termo Pesach, que quer dizer passagem, que nós vamos entender como libertação, e Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. São esses termos que a gente vai conversar. E como nós estávamos falando, nós estamos próximos à Semana Santa, e essa Semana Santa, na verdade, é a semana que ela vai do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Então, é o que a gente chama de Semana Santa. Nós, no Espiritismo, nós respeitamos as manifestações de todas as religiosidades, de todas as diversas igrejas cristãs, mas temos, sim, alguns entendimentos de manifestações sobre essa temática diferente. Há alguns ensinamentos que nós, espíritas, entendemos de maneira diferente. Mas aqui cabe uma ressalva. É importante que a gente diga que na nossa conversa, nessa tarde e noite, em nenhum momento é nossa intenção desmerecer essa ou aquela religião. Nós vamos falar desse termo Páscoa, com toda certeza vamos entrar em alguma temática de origem católica. Então, é importante que a gente entenda que nós, da doutrina espírita, em nenhum momento desmerecemos essa ou aquela religião. Todo segmento religioso ele tem a sua importância, a sua utilidade, dependendo da maneira como nós entendemos Deus, como nós professamos a nossa fé, é que nós vamos, sim, nos reunir nesse ou naquele segmento religioso.
Quando Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, na questão 842, qual seria a melhor religião, a melhor doutrina, os espíritos superiores respondem que a melhor doutrina, a melhor religião, a melhor doutrina, né, é aquela que mais homens de bem e menos hipócrita fizer. Então, com toda certeza, a gente entende que em todos os segmentos religiosos há, sim, formação de homens de bem e que não sejam hipócritas. Então, por isso que nós entendemos a importância de nós não estarmos aqui fazendo nenhuma restrição a essa ou aquela religião, a esse ou aquele segmento religioso. Ricardinho, coloca para a gente a nossa primeira imagem, né? Uma imagem já para a gente iniciar as nossas reflexões, né? Então, tá aí. Essa imagem, né, é uma imagem supostamente de uma gruta, né, de um espaço de José de Arimateia, onde foi possibilitado a morte física de Jesus, o corpo de Jesus foi levado para aí. E daí essa veste, né, exatamente que a gente vê, né, uma libertação. E nós vamos, sim, no decorrer da nossa conversa, falarmos um pouquinho sobre isso. Bom, a gente entende, é preciso que a gente diga bem isso, que quando a gente está falando de passagem, eu repito, é importante que a gente frise bem. A Páscoa, nós vamos entender o termo Pessac, passagem, mas com o sentido de libertação, tá? De libertação. A Páscoa, para que a gente possa se situar, é a única data fixa da Igreja Católica. De todas as celebrações, de todas as festas católicas, a Páscoa é a única que tem a sua data fixa, né? Então, o que é feito? É fixado a data da Páscoa e, a partir da data da Páscoa, mais à frente, alguns dias mais à frente ou alguns dias anterior, são definidos as outras festividades, as outras celebrações católicas. Eu tenho aqui um exemplo aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Domingo de Ramos são 7 dias antes da Páscoa. O Carnaval são 47 dias antes da Páscoa. É interessante. Às vezes, a gente conta da quarta-feira de cinza até o domingo de Páscoa, a Igreja Católica chama de quarentena. Pô, mas não são 40 dias? Não, são 47 dias. Por quê? Nesse período, né, conta-se 47 dias porque os dias de domingo não são contados. Ou seja, se você tirar os domingos da quarta-feira de cinza até o domingo de Páscoa, nós vamos ter exatos 47 dias. Ou seja, a gente pega a data fixada da Páscoa, tá? Que nesse caso, desse ano que nós estamos, é no dia 9 de abril, então você tira 47 dias para trás, que você vai cair lá no dia 21 de fevereiro, que foi a terça-feira de Carnaval, e contando a partir da quarta-feira de cinzas. Tá? Pentecoste, como falamos no início, são 50 dias após da fixação da data da Páscoa. E quem é que fixa? Quem é que fixou? Como é que é fixado essa data da Páscoa, uma vez que a data da Páscoa é a única data fixa e todas as outras variam depois dessa fixação. A gente tem outros exemplos, Corpus Christi, por exemplo, são 60 dias após a data da Páscoa e por aí vai. Tem outras festas, né, que têm dias fixados para frente ou para trás, tendo sempre como referência a data da Páscoa. Mas foi, na verdade, o Papa Gregório XIII, no ano de 1582, que, através de decreto, ele fixou a data da Páscoa. Né? E como é que foi feito, como é que foi fixado? Como é que foi o decreto instituído por esse Papa Gregório XIII para definir o dia da Páscoa? Ele diz o seguinte, nesse decreto dizia que a Páscoa, né, o decreto fixava a celebração da Páscoa no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorresse depois do dia 21 de março. Que, na verdade, dia 21 de março correspondia o quê?
a data do início da primavera no hemisfério norte, que corresponde o início do outono aqui no nosso hemisfério sul. Então, olha só. Isso é legal a gente gravar isso, que é interessante. A data da Páscoa, qual é a data da Páscoa? É o primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorrer depois do dia 21 de março. Tá? Esse ano, por exemplo, né, a primeira lua cheia vai ocorrer no dia 6 de abril. E o primeiro domingo depois do dia 6 de abril é exatamente o dia 9. Né? E uma outra, na verdade, a fixação da data da Páscoa foi digamos assim, uma estratégia usada pelo Papa Gregório com muita inteligência, com muita sabedoria. Por quê? Porque é interessante que entre os povos da antiguidade, o fim do inverno e o começo da primavera eram de extrema importância. Né? Importância por quê? Pelo fato que estava ligado a maiores chances de sobrevivência em função do rigoroso inverno que normalmente castigava a Europa, né? Dificultando, na verdade, a produção de alimentos, dificultando a sobrevivência dos animais. Então, quando a gente diz isso, a gente verifica, né, como é que ele se utilizou de um período que habitualmente já havia nos povos da antiguidade celebrações, né, celebrações com o fim do inverno, era a festa da primavera, a festa da colheita, então já existia várias comemorações nesse período. Então, o Papa Gregório pegou e fixou o início, né, a data da Páscoa, exatamente nesse período, que era um período em que o povo já estava acostumado a festejar o fim do inverno. Na verdade, não é esse inverno que a gente tem aqui, não, né? A gente fala inverno, principalmente aqui do Rio de Janeiro, pô. Então não ia o Papa Gregório não ia conseguir muito êxito, não. Mas a gente está falando do inverno, aquele inverno rigoroso da Europa, né? Então, a gente vê que foi muito oportuno exatamente essa questão da gente poder saber como é que foi utilizado para a fixação. Mas vamos, então, começar a falar da primeira Páscoa, que nós vamos ver, na verdade, no decorrer da nossa conversa, que nós temos 2 Páscoas e temos 2 Pentecostes. Né? Nós vamos ver mais à frente que, na verdade, quando Jesus ele é preso, ele é crucificado, fisicamente morto, ele estava entrando em Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Então, nós temos 2 tipos de Páscoa, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Nós vamos começar, então, a falar da Páscoa judaica. Né? O que significa a Páscoa judaica? A Páscoa judaica, na verdade, ela é o quê? Ela é a comemoração que os judeus realizavam sobre a passagem, né, da história, como Moisés retorna ao Egito para poder libertar o povo judeu, né, o povo hebreu da época, que estava sob regime de escravidão há mais de 400 anos. Então, Moisés ele retorna para libertar o povo hebreu, do jugo, né, da escravidão dos egípcios. Né? Então, essa libertação passa. Né? Lembra o que é Páscoa? Passagem, né? Pesach, passagem. Então, é rememorado o momento em que, pela história bíblica, o momento em que Moisés conduz o povo hebreu pelo Mar Vermelho. Aquela história que nós estamos acostumados a ver nos filmes, que o mar se abre e que Moisés conduz o seu povo ali através da passagem pelo Mar Vermelho. Por isso, né, os judeus, os hebreus, comemoravam, né, essa celebração, celebravam exatamente essa libertação do povo do governo egípcio, né, na época. Mas como é que isso se deu? Né? Nós vemos nos filmes, né? Hoje em dia, a gente não tem mais esses filmes, esse período de Páscoa. Antigamente passava aqueles filmes do Antigo Testamento, aquelas coisas todas. Então, é uma história muito interessante
Se nós formos ver como é que Moisés conseguiu convencer o faraó, né, para poder autorizar essa libertação do povo hebreu, não foi uma coisa simples, não. Foi uma coisa complicada. O Ricardinho, bota o próximo slide para a gente, por favor. Então, Moisés, para ele conseguir convencer, né, que fosse liberto o povo, o que ele precisava? O que ele fez? A gente lembra, vocês se recordam dos filmes As 10 Pragas do Egito, né? Então, Moisés, a mais famosa é aquela que Moisés pega o seu cajado, coloca na água do rio Nilo e a água se transforma em sangue, né? Então, Moisés se dirige ao faraó e diz, olha só, eu quero vir aqui para libertar o meu povo da escravidão dos egípcios, né? E o faraó, ok, eu não tem libertação não. Aí Moisés foi lá, transformou água em sangue. O faraó fica apavorado, olha só, então chama Moisés aí, olha, eu liberto o povo, faz com que a água volte ao normal. A água voltava ao normal, né? Isso aí, Moisés tentando convencer a libertação do povo hebreu através do comando do seu Deus, Deus de Moisés, né? E na verdade, o que acontece? Quando o Moisés retroagia naquela ação, o faraó voltará, não vou libertar ninguém, não. Não vou libertar ninguém. Aí veio a segunda praga, a infestação de rãs, né? E a mesma coisa, rã para tudo que lá, a gente vai entender depois por que infestação de rãs, né? por todo o Egito. O rei fica apavorado, ok, chama Moisés, olha, eu vou libertar. Aí as rãs somem, né? Aí o rei não vou libertar ninguém. E ficou nesse negócio com a segunda praga, com a infestação de piolhos, na terceira infestação de piolhos. Alguns tradutores, alguns historiadores colocam como se tivesse sido a infestação de mosquitos. Infestação de mosca, depois morte dos animais, todos os animais morriam. Interessante que essas pragas só atingiam o povo egípcio, não atingia os hebreus que estavam lá. Os animais, por exemplo, que morriam eram as criações dos egípcios, não aqueles hebreus que tinham seus gados, que de seus animais que criavam. Os animais dos hebreus que eram escravos, não acontecia nada, era só com o pessoal lá do Egito, lá dos egípcios, né? E foi assim por diante. A morte dos animais, tumores, né? Brotavam nos egípcios somente, os hebreus nada acontecia, chuva de pedra, infestação de gafanhotos, escuridão durante 3 dias, enfim. Foram as 10 pragas do Egito, culminando com a morte dos primogênitos, com os filhos mais velhos. Agora, interessante é que cada uma dessas pragas em que Moisés ele colocava tinha um significado. Essas 10 pragas não era uma coisa assim, eu vou fazer com que transformar água em vinho, em sangue. Não, transformar água em vinho é outra história. É Jesus, por essa parte, desconsidera isso. Transformar água em sangue. Não era, é porque, na verdade, assim ele atingia a deusa Herque, que era a divindade das águas do rio Nilo. E Reque, que era, na verdade, a infestação de rãs. Por quê? Porque essa deusa da fertilidade, ela tinha as feições de uma rã. Ou seja, e por aí, cada uma dessas pragas era um afrontamento do Deus de Moisés, esse Deus de Moisés, a cada um dos deuses e deusas que tinha a incumbência de cuidar de cada uma dessas proteções, né? Então, a peste dos animais, os animais começaram a morrer. Tinha um deus específico, né? Era o Amon. O próximo slide, por favor, meu amigo. Ou seja, Cardinho, isso. Então, na verdade, gente, as 10 pragas era, na verdade, um afronto. As 10 pragas do Egito
colocava em dúvida o poder dos deuses egípcios, né? E tanto os egípcios como os hebreus, né? O próprio rei, né? O próprio faraó, pensou, caramba, então é um afronto. Então, cada uma dessas pragas, dessas 10 pragas, tinha um endereçamento. Ela provocava, ela colocava em dúvida o poder de um Deus específico daquele povo egípcio. Ou seja, Moisés só foi autorizado a conduzir o seu povo para a Pessac, para a passagem, para a libertação, depois que ele conseguiu demonstrar e combater o politeísmo dos egípcios, crença que era vivenciada socialmente e que era ensinada ao povo hebreu. Então, na verdade, Moisés, com essa passagem, essa Páscoa, essa libertação de Moisés, teve esse sentido. O que precedeu a passagem pelo Mar Vermelho, que historicamente a gente conhece, foi exatamente a colocação em dúvida do poder dos deuses egípcios, né? E isso é importante que a gente tenha isso em mente, porque mais na frente nós vamos entender melhor esse significado, né, da Páscoa judaica. E isso, né, era comemorado, era celebrado, né? Uma outra referência interessante é que a última praga, né, como seria a morte dos primogênitos, essa morte também, diferentemente das outras, também atingiriam os primogênitos, quer dizer, os filhos velhos dos hebreus. Por isso que tem aquela história, aquele simbolismo de que os hebreus eles deveriam marcar nas suas portas, num local ali com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte, ao passar, pudesse Pessac, nesse sentido agora de ultrapassar aquela residência que ali morava um hebreu temente a Deus, ao Deus único de Moisés, né? E uma outra reflexão interessante, que também nós vamos fazer referência, são as últimas refeições. E a última refeição dessa Páscoa, que antecedeu a Páscoa judaica, né? Por quê? Porque o faraó ele voltava sempre atrás. Então, nessa última praga da morte dos primogênitos, o pessoal hebreu eles deveriam ficar preparados, deveriam fazer a última refeição com as malas prontos para partir a qualquer momento. Porque foi o quê? Foi a decretação da última praga que realmente fez com que fosse autorizado que Moisés conduzisse o seu povo. Então, eles deveriam estar prontos. Hoje, a comunidade judaica ela comemora a sua Páscoa judaica, né, com alimentos específicos, são ervas amargas, o próprio cordeiro e o pão ázimo. O que é um pão ázimo? Um pão ázimo é um pão sem fermento. Por quê? Eles deveriam estar prontos para partir, tinham que levar alguma coisa, então esses pães que eles levaram na saída do Egito, eles não tinham tempo de serem fermentados para serem produzidos como tal era feito. Por isso, eram pães sem fermento, é o pão ázimo, que até hoje a comunidade judaica celebra a sua Páscoa se alimentando desse tipo de pão, né? Isso é interessante a gente entender. Ou seja, a Páscoa judaica é comemorada pelos judeus pela passagem do Mar Vermelho na fuga do Egito e também, né, entendendo como libertação, tá? Então isso aí é a Páscoa. Bom, o povo então saiu, né? Moisés conduziu o povo pelo Mar Vermelho
há exatos 50 dias após a passagem pelo Mar Vermelho, o que acontece? É o momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe as tábuas dos 10 mandamentos. Então, há exatos 50 dias após a Páscoa judaica, nós temos a ocorrência do Pentecostes judaico, que é 50 dias após a saída do povo hebreu da escravidão dos egípcios. Tá? Então, nós temos aí exatamente a Páscoa judaica, a passagem pelo Mar Vermelho, e temos, né, o Pentecostes judaico, que foi exatamente há 50 dias após a libertação do seu povo. Passado o tempo, coloca para a próxima aí, por favor, Ricardinho. 1.250 anos depois, ou 1.650 anos depois, ou 1.800 anos depois, há uma divergência de tempo entre o período de Moisés e o período de Jesus. A Gênese coloca 1.800 anos após Moisés, a vinda de Jesus. Mas nós colocamos 1.250 anos depois da Páscoa judaica, né, para uma questão só histórica. Mas se é 1.250 ou 1.650, não vem o caso. O importante é que, passados esses anos, esse milênio depois, né, milênio mais uns quebradinhos, estava Jesus entrando em Jerusalém para o início da celebração da Páscoa judaica. Isso aí é o Domingo de Ramos, que a Igreja Católica celebra. Tá? Eu não vou entrar em detalhe qual é o simbolismo de Jesus entrar em Jerusalém, né? Entrar em Jerusalém no Domingo de Ramos, montado num burrico. Tá? Sugiro, dê uma pesquisada para vocês verem. Então, na verdade, nós vamos ver essa celebração, todos esses episódios envolvendo Jesus, nós vamos verificar que não é um acidente de percurso. A prisão, morte e ressurreição de Jesus não é acidente de percurso, é alguma coisa que precisava ter ocorrido exatamente tal qual ocorreu para que Jesus pudesse passar a sua mensagem. Mas para a vinda de Jesus, a gente recorda lá de trás que a gente precisava da Páscoa judaica e do episódio produzido, atribuído a esse espírito Moisés, de transformar o povo politeísta em um povo monoteísta, deixar a crença de vários deuses de lado e adotar um único Deus. Isso é importante porque era preciso que ocorresse antes dessa vinda de Jesus. Então está aí Jesus entrando em Jerusalém para junto celebrar exatamente a Páscoa judaica. Então nós vimos a última refeição do povo judeu, a última refeição antes da realização da Páscoa judaica. Agora nós temos a última refeição antes da Páscoa cristã, que é o que nós estamos começando a falar. Ricardo, por favor, o próximo. As coisas não são assim, é o que a gente chama da última ceia. As coisas não são assim, não aconteceram ao acaso. Então, Jesus, ele entra nessa semana, entra em Jerusalém com os seus apóstolos, se reúne no cenáculo, né, chamado o Sermão do Cenáculo. O cenáculo é uma espécie de um restaurante, acho que não seria o caso, não, né? Aí já me falaram, é um self-service. Não, na época de Jesus não tinha esse negócio. Um espaço onde as pessoas se alimentavam, Jesus vai para lá, leva os seus apóstolos e ali começa a dar os seus ensinamentos. Tem um episódio do lava-pés, né, que Jesus lava os pés dos apóstolos, simbolizando um trabalho, a importância da humildade. Nesse espaço aí que antecede a prisão e morte de Jesus, que Jesus
fala das moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu sou a videira, a verdadeira videira. Vocês são as varas. Ele é aí que ele anuncia a vinda do Consolador, promessas, advertências, ensinamentos, e é aí que Jesus anuncia a sua prisão e a sua morte. Vocês imaginem agora, por exemplo, que Jesus ele convivia com os apóstolos dioturnamente. Acordava com eles, passava o dia inteiro, ensinava aqui, ensinava ali. Aí Jesus reúne os apóstolos e fala assim, olha, eu vou ser preso, parece que eu sou Jesus, né? Eu vou ser preso, vou ser condenado e vou ser morto. Vou deixar vocês, me vou, mas preparar o lugar é aquela história que a gente já conhece. Mas é aí que Jesus anuncia aos apóstolos que ele seria preso, condenado e morto, né? Mais um slide, mais um toquezinho, Ricardo, por favor. Mas, gente, nesse momento, dessa última refeição, Jesus faz uma recomendação importante para os seus apóstolos, né? Uma recomendação importante para os seus apóstolos, que é o próximo slide, Ricardo, por favor. Olha o que Jesus fala para os seus apóstolos. Essa recomendação se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 49. Jesus fala para eles assim, anuncia que vai ser preso, morto, né? E vai deixar eles sozinhos, né? Mas fala assim, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Preste atenção agora no que Jesus falou para os apóstolos. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha a recomendação de Jesus, olha, vai acontecer isso, deu os ensinamentos, as promessas, as advertências, né? E no final ele deixa essa recomendação, olha, eu vou ser preso, condenado, vou ser morto, mas vocês não saiam de Jerusalém até que do alto sejais todos vós revestidos de poder. Gravem bem essa recomendação de Jesus. E aí Jesus realmente ele permaneceu em Jerusalém, aquela história, né? Aí foi para o horto rezar, foi para o horto orar, lá foi entregue por Judas, foi identificado por Judas. Jesus foi preso, né? Tem uma cronologia, né, que começa na quinta-feira à noite, segundo os historiadores, em torno das 20 horas, que ele se despede de Maria, ele termina a ceia, né? Ele se despede de Maria e vai para o horto fazer suas orações, e passa ali a noite toda. E de madrugada, depois da meia-noite, segundo os historiadores, em torno de 2 horas da madrugada, por aí, que Jesus ele é entregue, né? Ele é preso, né? Ele é preso e levado à presença de Anás, de Caifás, que na verdade, Anás e Caifás, que eram hebreus, judeus, né? Ou hebreus, como queiram, Jesus ele é declarado réu de morte, por Anás e Caifás. E depois, como Anás e Caifás não poderiam condená-lo à morte, só poderiam declará-lo réu, aí é que ele é levado à presença de Pôncio Pilatos, e aqui é a história que a gente já sabe, né? Que Jesus, ali sim, ele é condenado à morte, que Barrabás é solto, que nesse intervalo aí Pedro nega Jesus por 3 vezes. Isso aí tudo ocorreu da noite de quinta-feira até o amanhecer da sexta-feira, né? Chamada Sexta-feira Santos, e a partir das 9 horas da manhã, em torno de 9 e pouco da manhã, os historiadores colocam em torno das
das 9 horas até as 12, que é o relato, né, do Calvário de Jesus, né? A partir da tarde, então, tem o diálogo de Jesus com sua mãe, com João, né? Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Um relato muito bonito também, uma história muito bonita. E Jesus, ele é fisicamente morto, né? Bom, aí a partir daí vem a ressurreição de Jesus, que ocorre ao terceiro dia. Essa ressurreição de Jesus exatamente passa a ter um significado diferente. Nesse instante, a Páscoa dos cristãos, né, com a ressurreição de Jesus, passou a ser comemorado a Páscoa dos cristãos, né? Eu tenho aqui, olha, o texto no livro Casos Controversos do Evangelho, de Paulo Alves Godoy, que diz exatamente: a Páscoa passou a ter outro significado diferente, tornando-se ato rememorativo da chamada ressurreição de Jesus, ou seja, do epílogo do abominável sacrifício do Calvário, né, que é a Páscoa dos cristãos. Páscoa, Pessac, do termo Pessac, termo de passagem no sentido de libertação. Então, duas Páscoas nós já vimos. Vimos a Páscoa dos judeus, lá atrás, que é a passagem pelo Mar Vermelho. Vimos o Pentecostes judaico, que ocorreu 50 dias depois da passagem pelo Mar Vermelho. E nós temos agora o cristão comemorando a Páscoa, não mais como a passagem pelo Mar Vermelho, mas os hebreus, os judeus, adeptos do cristianismo, os seguidores de Jesus, passaram a entender a Páscoa, né, o Pessac, a libertação, a passagem de libertação através da ressurreição de Jesus. E o que a ressurreição de Jesus nos mostra? Nos mostra a sobrevivência da alma, a imortalidade do ser. Essa é a Páscoa cristã, o sentido da Páscoa cristã. Tá? Bom, então essa é a Páscoa cristã. O entendimento é isso, é exatamente a libertação da morte. O homem foi liberto da morte, Pessac, na passagem da vida, da morte para a vida, demonstrada por Jesus na ressurreição. Nós fomos libertos, na verdade, do entendimento de morreu, acabou. Esse entendimento ficou para trás. Tá? Agora nós vamos começar a ver, né? O próximo slide, por favor, Ricardinho. Gente, esse livro, Primícias do Reino, né? Praticamente, exatamente na lição 18, Amélia Rodrigues, né, uma baiana, né, já em espírito, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, ela relata esse episódio, esse momento de Jesus, esse momento que antecederam a prisão de Jesus, a condenação, a morte de Jesus. Ela relata a condição dos apóstolos, como é que... Gente, o relato de Amélia Rodrigues, você, quando pega esse livro, eu sugiro àqueles que não leram ainda, que peguem esse livro, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo. Você se transporta para aquela região, você se transporta para Jerusalém nesse momento, né? Então, ela diz assim, nesse capítulo 18, até pouco os alentavam os reencontros inesperados, as notícias constantes, as visões, os diálogos incomparáveis. Agora, porém, mergulhados de saudades incontidas, abatiam-se sem saber como ou por onde começar. Ela está falando dos apóstolos. Você imagina, por exemplo, na nossa família, uma pessoa que a gente está acostumado a estar com ela todo dia, nosso pai, nossa mãe, enfim, nosso ente querido, da nossa família ali. Estamos ali todos os dias.
e essa pessoa venha faltar, venha desencarnar, né? A gente, normalmente, principalmente se esse ente querido da nossa família que desencarnou for aquele que fazia com que as coisas acontecessem, que dava segurança, que dava estabilidade, que orientava, que conduzia, como era o caso de Jesus. Nós não temos essa, nas nossas famílias hoje, uma divisão maior dessas questões de orientação, de condução, todos assim o fazem. Mas com Jesus era diferente, gente. Olha só, eles ficaram abalados, não sabiam o que fazer, nem por onde começar, ficaram totalmente perdidos. Mas o próximo slide, Ricardo, por favor. Mas eles eram muito obedientes. Vocês se lembram daquela recomendação lá atrás, né? Onde ele estava na última refeição com os apóstolos, que ele anunciou, passou aqueles exemplos, aqueles ensinamentos, anunciou a sua morte, mas fez uma recomendação? Você se recorda da recomendação que Jesus fez para os apóstolos? Por favor, Ricardo, o próximo. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido do poder, né? Lucas 24, 49. E eles eram obedientes, e eles, na verdade, não saíram de Jerusalém, ficaram por ali reunidos, né? Porque eles obedeciam Jesus. E a Amélia Rodrigues, ela começa a reportar o que aconteceu, como é que eles estavam, como é que os apóstolos estavam há exatos 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Por favor, Ricardo, próximo slide. Olha o que a Amélia Rodrigues fala para a gente sobre os apóstolos. Naquele dia, reuniram-se naquele dia com o espírito festivo. A cidade regurgitava, está cheio, né, de peregrinos, quer dizer, homens, mulheres de todos os lugares, né? Eram judeus, eram da Pérsia, de Roma, enfim, estava todo mundo ali, de tudo que é cidade. A bulha, quer dizer, um ruído, um alarido danado, né? Na rua atingiu o recinto onde eles estavam. Então, os apóstolos estavam num espaço, né? Num recinto cenacular, quer dizer, num local, reunidos, né? E lá fora a confusão. Mas os apóstolos sentiam-se naquele dia mais saudosos do que nos dias anteriores. Repito, olha o título do slide: 50 dias após a ressurreição de Jesus. E a Amélia Rodrigues diz que os apóstolos naquele dia experimentavam a impressão de que algo estava para acontecer. Era a sensação que os apóstolos tinham. O próximo, Ricardo, por favor. Por que essa sensação, gente? Porque as consciências, os apóstolos tinham as suas consciências treinadas para o 50º dia após a Páscoa. Eles podiam não saber o que ia acontecer, mas eles sabiam que ia acontecer alguma coisa. Por quê? Porque na história dos hebreus, né, lá atrás, há 1000 e poucos anos atrás, eles estudavam, eles estavam acostumados a se reunir, né, para comemorar, eles comemoravam a Páscoa, e o Pentecostes, eles sabiam e estavam treinados para entender que 50 dias após a libertação dos hebreus, lá no Egito, aconteceu o recebimento dos 10 mandamentos. E os apóstolos estavam ali extremamente já treinados, as suas consciências, eles sabiam que alguma coisa ia acontecer, né? Não sabiam exatamente o que era, mas eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. E a Amélia Rodrigues, se ela continua no mesmo livro, por favor, Ricardo. Aí ela narra, essa narrativa ela narra no mesmo livro, né, Primícias do Reino, no capítulo 18, e tem também Atos dos Apóstolos, né? Então diz assim: subitamente veio do céu um som
onde é como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, ali onde estavam os apóstolos, encheu, né? Foram vistas por eles línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e começaram a falar em línguas, né? Então, a gente imagina, olha só, então os apóstolos, então, ele foi visto o quê? Exatamente isso, línguas de fogo, né, sobre suas cabeças, o que a gente chama na mediunidade de xenoglossia, e eles começaram a orar em língua, né, começaram a falar nos idiomas, em outros idiomas que eles não tinham domínio. Não tinham domínio. Isso é um retumbante fenômeno mediúnico que aconteceu no Pentecoste cristão. O próximo, por favor, Ricardo. A Amélia Rodrigues, ela continua. Vamos tentar imaginar, né, essa visão que a Amélia Rodrigues traz para a gente. Diz ela, eles, né, se referindo aos apóstolos, incorporados pelos espíritos superiores, embaixadores de Jesus, pregavam transfigurados, dando começo à nova era do espírito imortal. Olha como eles estavam, olha a imagem deles. O próximo, Ricardo. Olha o que a Amélia Rodrigues relata para a gente. As veias das têmporas alteradas mal detinham o comportamento circulatório, a circulação, batida cardíaca, não tinha controle. Olhos brilhantes e parados, palidez mortal, suor abundante e o verbo vertido em catarata sob estranho e vigoroso comando, né? Dá para a gente imaginar, imagina, por exemplo, que Pedro abriu assim eles saíram para fora, eles saíram de onde estavam, saíram para fora, ficou frio, né? Mas apaga. Eles saíram, né? E Pedro, né? E imagina só eles com as veias estufadas, né? Palidez, né? Mortal, suor transpirando e falando em outras línguas, gente, né? E o pessoal ali, né? Caramba, esse é Pedro, né? Porque esse é Pedro. Quem é, quem não é. Então, a gente fica imaginando exatamente o que aconteceu nesse exatos 50 anos após a ressurreição de Jesus, que é o nosso Pentecostes cristão. Então, nós temos duas Páscoas. A Páscoa judaica, que foi a passagem do povo hebreu conduzido por Moisés pelo Mar Vermelho, e temos o Pentecoste judaico. Então, Páscoa judaica, passagem pelo Mar Vermelho, Pentecoste judaico, 50 dias após a passagem pelo Mar Vermelho, Moisés recebe as tábuas no Monte Sinai dos 10 mandamentos. A Páscoa cristã, ressurreição de Jesus ao terceiro dia, após a sua morte física. 50 dias depois é a descida de espíritos tantos, né? E os nossos irmãos entendem que foi nesse momento que foi a descida do Espírito Santo, né? E dizem que aí foi a descida do Espírito Santo, coincidindo com a vinda do Consolador prometido por Jesus lá na última refeição, na última ceia. E a gente fica entendendo o que é gente espíritas entendemos. Na verdade, é que não foi a descida do Espírito Santo, foi a descida de espíritos tantos, um baita de um fenômeno mediúnico, onde, né, não é o Espírito Santo, porque quando Jesus promete a vinda do Consolador, dentre o texto que Jesus fala, da fala de Jesus, vos enviarei o Consolador, que vos fará recordar tudo que vos tem ensinado. Repetindo, abre aspas,
vos fará recordar tudo o que vos tem ensinado. Se 50 dias após a ressurreição de Jesus fosse o Consolador prometido, para recordar tudo que Jesus tinha ensinado, não é possível que os apóstolos, em 50 dias, já tivessem esquecido tudo que Jesus ensinou. Então, por isso que os ensinamentos de Jesus são recordados agora, a partir da terceira revelação, que é exatamente a revelação da doutrina espírita. A vinda do Consolador prometido é esse período que nós estamos vivendo, com a publicação de O Livro dos Espíritos, 1857, e essa arrumação, essa organização que Allan Kardec deu às obras para que nós pudéssemos estar agora com o Consolador nos explicando, nos esclarecendo tudo isso, né? Então, para ficar bem fixado, Páscoa judaica, Pentecoste judaico, Páscoa cristã, Pentecoste cristão. E temos as duas últimas refeições que também conversamos. O próximo, Ricardo, por favor. Então, qual é o entendimento espírita, né, da Páscoa judaica, né? Repito, Páscoa do termo hebraico Pesach, que quer dizer passagem, que nós entendemos como libertação. Então, qual é o entendimento da Páscoa judaica para nós espíritas? Muito menos importante do que a passagem pelo Mar Vermelho, né? Foi o quê? Foi o próximo slide, Ricardo, por favor. Nós entendemos, né, que a Páscoa judaica é, na verdade, a libertação da crença multideuses vivenciada e ensinada pelos egípcios e a implantação da ideia de um Deus único. Dentre as atribuições e missões dadas ao Moisés na primeira revelação, nós entendemos que era, assim, a ideia de um Deus único necessária. Por isso, o uso das 10 pragas para convencer as autoridades egípcias a libertar o povo judeu. Próximo, Ricardo, por favor. Então, qual é o entendimento da nossa Páscoa cristã? Páscoa do termo hebraico Pesach, que quer dizer passagem, que nós entendemos como libertação. O entendimento da doutrina espírita. Por favor, Ricardo, próximo slide. Podemos entender como a libertação da ignorância acerca da vitória da vida sobre a morte do corpo, gente. Isso aí é o auge da doutrina do Cristo. Todos os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos estariam perdidos se não tivéssemos esse entendimento de sobrevivência da alma. Então, é importante, sim, entendermos essa sobrevivência, a sobrevivência da alma. E esse ensinamento que vai fazer com que nós possamos buscar sermos homens e mulheres de bem. O próximo, Ricardo, por favor. Agora, um resumão. Na verdade, hoje, na verdade, o trabalho hoje é mais um trabalho de informativo. Vamos de novo. O que nós conversamos nessa tarde e noite, né, de sábado? Páscoa judaica, Páscoa cristã, Pentecoste judaico, Pentecoste cristã e as últimas refeições. Foi o que a gente conversou. Vou repetir mais uma vez. Por favor, não deixe de me convidar para a próxima vez. Eu prometo que, se for pessoalmente, eu não vou ficar repetindo tanto, mas é para poder entender isso. Páscoa judaica, o entendimento espírita
a importância da Páscoa judaica é o entendimento, a transformação do entendimento, a conscienciação de que há, sim, um Deus único. Não há vários deuses para vários setores. É um Deus único. Esse é o entendimento da Páscoa judaica. Pentecoste judaico, que nós já citamos. A Páscoa cristã é a ressurreição, a comprovação da imortalidade da alma. Por favor, Ricardo, o próximo. Nós estamos falando de Páscoa a tarde toda, né? Vocês não acham que está faltando alguma coisa? O que está faltando se nós estamos falando de Páscoa? Por favor, Ricardo, o próximo. Tá aí, gente. O que a gente conversou nessa tarde? O que tem a ver com coelhinho e com ovinho de Páscoa? Vocês conseguem associar alguma coisa? Então, como é que surgiu isso? Como é que surgiu isso? O coelho, né? Coelho nem bota ovo. Como é que surgiu esse negócio, né? São os símbolos da Páscoa. Por favor, o próximo slide. A Federação Espírita Brasileira, o site da Federação, isso de 2013, março de 2013, né? Provavelmente essa informação vocês não vão encontrar. Mas por Marta Antunes de Moura, ela diz que a figura do coelho da Páscoa, tão comum no Ocidente, tem origem no culto à deusa nórdica da fertilidade, Jefferson, representada por uma lebre, e que os ovos de Páscoa, né, havia, né, e ainda há, entre países da Europa, o hábito de se pintar ovos cozidos com cores diferentes e decorá-los como figuras abstratas, substituindo hoje, né, pelos ovos de chocolate. É muito melhor o ovinho de chocolate, né? O próximo, por favor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, de tudo isso que a gente conversou, o que de mais importante, o cerne de tudo isso é a importância da imortalidade, a nossa maior libertação. Agirmos como espíritos imortais que somos. Quando estivermos no domingo comendo um chocolate, que a gente lembre que somos espíritos imortais e que a gente se recorde daqueles que retornaram ao mundo espiritual e que continuam vivos. Esse entendimento nos dá liberdade. Nós somos livres para agirmos e é importante que tenhamos as nossas ações com responsabilidade, com equilíbrio, para que a gente tenha uma feliz Páscoa, uma feliz libertação. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Me enrolei um pouquinho no final, mas foi lá que eu queria entrar aqui para te agradecer, Alfredo. Ficou realmente um estudo perfeito. Eu aprendi muito com o estudo de hoje e eu queria sugerir aos nossos irmãos que estão sentados aqui à nossa frente, né, nos assistindo, que assistam uma palestra que você fez sobre a luz do mundo. Você lembra dessa palestra? A luz do mundo? Você fez aqui para a SEIP, e aonde eles vão entenderem a diferença de Elohim e Javé, né? Elohim seria Deus com letra maiúscula, Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus único. E Javé, ou Jeová, onde na Bíblia também está com Deus com letra maiúscula, com D maiúsculo, mas eu diria que seria um Deus com letra minúscula, seria a falange de Deus se fazendo presente justamente na hora que Moisés invoca Deus e que vem as 10 pragas, né? As 10 pragas se fazem presente, ou quando Moisés recebe 50 dias depois os 10 mandamentos da lei de Deus,
Então seria ali a falange de Deus, né? Seria talvez, aí eu estou especulando, o próprio Espírito de Jesus já habitando ali, e pela pirografia, pela escrita através do fogo na pedra, traz os 10 mandamentos, ou se faz presente a Moisés e ajuda Moisés com as 10 pragas. E tem diversas passagens bíblicas que é direcionado a Deus, mas seria o Deus Javé, o Deus com letra minúscula, porque o Deus com letra maiúscula é o inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Queria também sugerir que a Luz do Mundo, tá? É do Alfredo, está na nossa internet. Pergunta aí a Luciana ou a Selma, que deve estar aí dirigindo a reunião nesse momento. Está no nosso canal, eles podem acessar isso aí para relembrar, que com certeza todos assistiram, relembrar essa passagem do Alfredo. E em relação a Amélia Rodrigues, nós temos aqui na casa um trabalho belíssimo do Éder Andrade, onde o Éder está apresentando os espíritas que colaboram, né, com a doutrina espírita, e tem um resumão lá de quem é Amélia Rodrigues. Eu sugiro vocês reassistirem lá o estudo do Éder e entenderem melhor quem foi Amélia Rodrigues, provavelmente um espírito que viveu no tempo de Jesus, né? Então é isso. E eu não fico aborrecido se as pessoas quiserem me mandar um ovo de Páscoa domingo que vem aqui para casa, tá? Eu vou comer numa boa o ovo de Páscoa. Mas eu entendi a palestra muito bem, foi perfeito entendimento. A prece final a Selma ou a Luciana vai fazer agora. Então, Alfredo, alguma consideração final para concluirmos? Não, Ricardo, eu gostaria só de reiterar os nossos agradecimentos, a oportunidade que a Casa de Paquetá, a Casa Espírita, a nossa CEIP, nos dá. Estamos aqui conversando, batendo um papinho sobre doutrina espírita, né? Hoje, na verdade, foi um trabalho mais informativo, né? Muito mais de revelação de informação do que mesmo assim, mas de muita reflexão, para a gente poder entender e aproveitar uma feliz Páscoa, né? Junto às nossas famílias, né? Lembrando de Jesus, o trabalho de Jesus nas nossas vidas. Nossa gratidão aí pela oportunidade que a casa nos dá. Isso. E só concluindo, né? Os 60 dias depois do Corpus Christi. É o Corpus Christi que cai sempre numa quinta-feira, né? Isso. E um dos papas também determinou que foi quando o Espírito de Jesus retorna aos céus, de corpo e alma, né? Mas isso aí é outra história. 60 dias depois, Corpus Christi cai sempre numa quinta-feira. Então, eu vou finalizando por aqui. Qualquer dúvida que tenham, perguntem a Selma ou a Luciana. Quem quiser mandar um ovo de Páscoa para a gente, né, Alfredo? Semana que vem. E eu também aceito. Beijão no coração de todos. Valeu. Obrigado. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.